Se você começasse o dia sabendo que o São Paulo teria o seu treinador demitido e um treinador que nunca deu certo em lugar nenhum e conquistou apenas 3 títulos estaduais, ou se contar o bicampeonato baiano, 4 títulos estaduais e uma recopa, seria o substituto desse treinador. Você acreditaria? Ainda é segunda-feira, 23 horas e 22 minutos, de um dia muito louco na vida do São Paulo. Mais um dia apenas comum na vida de quem comanda o São Paulo. Você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa segunda-feira insana e de aproveitadores. Porque essa segunda-feira ela fica marcada pela forma que o São Paulo vem trabalhando há muito tempo com esse clube. Não São Paulo, né? Quando a gente fala São Paulo, a gente coloca quem está no comando. Mas quem está no comando do São Paulo, ou aqueles que estão no comando do São Paulo, vem trabalhando desta forma já há um bom tempo. Do nada, resolveram fazer uma reunião. Do nada, resolveram tirar o Crespo. Do nada, resolveram trazer o Roger Machado. Nada é do nada. Vamos lá. Vamos falar sobre a saída do Crespo, que para mim, já adianto, é um absurdo tremendo. A demissão do Crespo é algo surreal. Mas a gente precisa dizer que, principalmente o Thiago Leifert, ele estava certo, que o Crespo já estava demitido há muito tempo, porque o Crespo estava tocando em assuntos que não deveria. Muita gente tentou alertar o Crespo em relação a isso. Ele estava tocando em pontos que ele não deveria para essas pessoas. Para nós, torcedor, o Crespo estava fazendo o que a gente esperava dos nossos diretores, dos nossos presidentes. Mas aqueles que na época lá estavam preocupados com outras coisas. Camarotes, vendas de ingressos, como se enriquecer às custas do São Paulo, como se perpetuarem no poder às custas do São Paulo. Era isso que aqueles que deveriam lutar pelo São Paulo estavam fazendo. Aumentando a dívida do São Paulo, passando de uma dívida lá em 2016, 17, 18, de 170 milhões para 940 milhões, 1 bilhão, no ano passado. Enfim, era isso que essa galera estava fazendo. Enquanto chegou um treinador que eles imaginavam que a torcida iria ficar feliz, porque ele estava aí, o Hernan Crespo, e a torcida ia dar uma acalmada, e eles iam ter um treinador que eles poderiam, de repente, ter paz, sossego. E aí veio essas bombas estourando, uma atrás da outra. Oportunidade perfeita para o treinador que tem personalidade, para um treinador que, para muitos, estava com um discurso de derrotista, ou discurso de muito para baixo, discurso de muito, podemos dizer, coitadismo. Estava colocando o dedo na ferida e deixando muita gente incomodada. Inclusive, quem manda. Porque estava falando, vai precisar trabalhar, vai precisar reconstruir. E não vai ser eu, não serei eu o que vai colher os louros. Mas eu quero participar dessa reconstrução. Era mais ou menos isso que dizia Hernan Crespo nas coletivas. Crespo falava de jogadores que estavam também fazendo um pouco de corpo mole. É verdade. Ah, então você quer dizer que o Crespo não tem culpa nenhuma? O Crespo tem, sim, as suas culpas de repente, não estar no São Paulo mais.
Alguns dizem que depois da eliminação, o Crespo e a sua comissão técnica estava falando sobre campeonato argentino. Outros dizem que as folgas foram determinadas por Crespo. Enfim, se isso aconteceu, realmente o Crespo também tem a sua culpa. Mas culpa maior tem quem não conseguiu fazer gol no Palmeiras. Culpa maior tem aqueles que não conseguiram jogar e classificar o São Paulo melhor do que o São Paulo se classificou no Campeonato Paulista. A saída do Crespo, acima de tudo, pelos motivos que tentaram falar, Luan, Marcos Antônio, não colocação de fulano, não colocação de Beltrano, não colocação de Reco-Reco, saída de um, saída de outro, ainda é muito vago, vazio e pouco para você tirar um treinador que recuperou o prestígio da equipe, recuperou a equipe, porque quando começa o campeonato, nós tínhamos um time que estava à beira do colapso, todo mundo desesperado, porque o time iria cair para a Série B do Paulista. E aí, de repente, nós começamos a ver uma luz no fim do túnel, um jogo bom aqui, outro jogo bom ali. Quando não jogou bem, o resultado veio e as coisas foram se encaixando. O BO foi só para deixar a parte externa. O BO foi ficando só com o externo. Até o momento que o campo se estabilizou. Vice-colocado no Campeonato Brasileiro, poderia ser líder. Um bom momento do São Paulo. Mas aí a gente chega numa situação onde a diretoria resolve, por incompatibilidades de ideias, trocar o Hernan Crespo. A gente precisa lembrar, amanhã é terça-feira, tem jogo do São Paulo na quinta. Você troca o seu treinador à beira de um jogo. Por que não trocou antes? Por que não trocou semana passada? O que aconteceu para que isso fosse tomado de decisão agora? Por que agora? Por que hoje? Por que a toque de caixa? Por que acelerado? Por que Roger Machado? Perguntas que a gente se faz. A gente precisa lembrar que o Roger Machado, que chega, é esperado já amanhã no CT para assumir o São Paulo, já dar o treino amanhã. Ele precisou ser tirado às pressas do Inter, para o Inter não ser rebaixado no seu último trabalho. Nós estamos falando de trabalhos lá atrás. Estamos falando do seu último trabalho. Precisou ser arrancado do Internacional. Precisaram ressuscitar, entre aspas, o aposentado Abel Braga, que estava curtindo seus vinhos, para poder salvar o Inter de mais um rebaixamento. Esse é o escolhido para comandar uma calmaria que estava o São Paulo. Veja como a troca não faz sentido. Ah, mas ele estava com rusga com o Lucas. Ele deu alfinetada no Lucas. Ele deu alfinetada no fulano. Ele colocou o Luan. Ele colocou não sei quem. Tudo que você ouviu durante toda essa segunda-feira, do porquê que o Crespo saiu, poderia ter saído, era para ter saído, ainda não forma uma... Vamos trazer para o CLT? Não forma uma justa causa. Não forma uma justa causa. O Crespo, acima de tudo, queria o bem do São Paulo. Mas o Crespo é página virada. O Crespo ficou no passado mais uma vez. A gente agradece pela coragem que teve, por alertar os dirigentes e alertar a nós, torcedores. O Crespo, numa das últimas entrevistas, disse: vai precisar trabalhar para reconstruir esse São Paulo. Será que vai ser feito isso agora?
Será que o Roger Machado é o próximo passo para o São Paulo continuar reconstruindo? Um treinador que fez o seu último trabalho muito ruim. E aqui eu vou mais uma vez usar uma frase que eu gosto de usar sempre, porque falta muita coisa na questão, desculpe o termo, cognitiva. O tique e o teco, às vezes, as pessoas travam e as pessoas não pensam. Quando a gente fala sobre o trabalho do Roger, quando a gente fala sobre o Roger Machado na beira do gramado, quando a gente fala que o Roger Machado vem de trabalhos pífios, patéticos e pragmáticos, como já diria o Mauro César Pereira, nós estamos falando do profissional, não do pessoal. Já diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas aqui nós não estamos misturando. Eu não tenho nada contra o pessoal Roger Machado. Até acho legal as entrevistas que ele dá, até acho legal que ele aceita as brincadeiras dele ser o externo desequilibrante, usa termos difíceis, as terminologias dele do futebol, estudioso do futebol, aquela coisa toda. Ok. O problema que eu tenho com o Roger é profissional. O Roger parece que é até um cara que eu chamaria para... Roger, vamos comer um churrasco. Vamos tomar um tereré. Vamos lá, vamos bater um papo. Ele parece um cara muito bacana. Parece um cara que é legal de você falar com ele de futebol, bater um papo, aquela coisa. O Roger parece um cara espetacular. O problema é o Roger trabalhando. E no meu time ainda. Esse é o problema. O problema é o recorte curto e passado. É você ter um treinador que precisou ser trocado às pressas por um treinador que estava aposentado tomando vinho de boa. Esse é o cara que vai vir para substituir o Crespo. Esse é o problema. O problema está no que foi colocado, como foi colocado. Amigo do Rui Costa? Parece que sim. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não sei. Ou sei. Não sei. De repente, não tenha. De repente, tenha. Proximidade, enfim. Rafinha foi a favor da saída do Crespo? O Rafinha foi a favor da chegada do Roger? O Rafinha chegou para fazer o quê no São Paulo? Porque um diretor de futebol que chega para ficar dentro do vestiário dando sermão? E aí ele chega com a função de ligar o jogador, a diretoria, mas a primeira ligação que acontece é a demissão do treinador. Qual foi o primeiro ato, de fato, do Rafinha? Chamar os jogadores e falar, gente, vai pagar, tá? Fica tranquilo. O segundo ato foi, vamos tirar o Crespo. É isso. Resumidamente, o que o Rafinha fez no São Paulo até agora é isso. Ou você tem uma outra situação que o Rafinha tenha feito? Algo que você vai botar a culpa no Rafinha? Não sei. Ele tem culpa? Você acha que o Rafinha tem culpa na saída do Crespo? Eu sei que o Rui Costa tem. O Rafinha tem? Lembrando que o Harry Macis deixou o futebol na mão do Rafinha e do Rui Costa. São os homens que comandam ele. Comandam o futebol. O Rui Costa, que foi o mesmo que tentou, fez das tripas corações para manter Juan Tressoldi no São Paulo. Amigo do meu cunhado, do cunhado do amigo do meu amigo. Então eu tenho que deixar ele aqui. O Roger é amigo do meu amigo ou é meu amigo? Tá vindo porque é amigo. Segundo informações que chega lá do Rio Grande do Sul, trazida pelo Barolo, o Felipão foi tirado do Grêmio para ser colocado também a toque de caixa o Roger. Quem era o diretor de futebol? Ah, não acredito que você falou Rui Costa. Você acertou. Hugo, você quer dizer o que com isso? Nada. Eu não quero dizer nada.
não tenho dinheiro para pagar advogado, então eu não quero dizer nada. Eu só quero dizer que são apenas coincidências. E como as coincidências atrapalham o mundo do futebol. E a gente vê que mais uma coincidência acontece com o São Paulo. Você acredita no trabalho do Roger? Você acredita que o Roger vai ser o cara que vai levar o São Paulo para algum lugar? Eu só quero que você deixe nos comentários. E eu só precisava falar um pouco sobre esse assunto. Porque é um assunto que me incomodou o dia inteiro, o dia inteirinho. Até de raiva eu fui corri quase 6 quilômetros. Para quem não estava conseguindo correr 2,5, eu corri quase 6 quilômetros hoje. Pensando nisso. Eu duvido que você estava pensando. Por incrível que pareça, eu estava. Por incrível que pareça, eu estava. E ainda estava pensando como existem aproveitadores. No momento da demissão de Hernan Crespo, o coitadinho do Alisson apareceu. A verdade sempre aparece. É sempre bom. Enquanto a gente se cala, a verdade se propaga. Não sei o quê. Frases de efeito. Eu não costumo usar rede social. Tá. O Crespo mandou você ir lá no Corinthians? Foi isso? Quero entender. O Crespo falou pra você ir lá no Corinthians? O Crespo te levou no Corinthians pra você ir lá visitar o CT Joaquim Grava? O Crespo pediu pra você não jogar porque você estava negociando com o Corinthians? O Crespo pediu para você vir na entrevista ou dar declarações dizendo que você perdoava o Corinthians e a sua mágoa era com o São Paulo? O time que te acolheu, o time que te estendeu a mão no momento mais difícil da sua carreira, da sua vida. E aí você vem fazer um negócio desse? Fazer postzinho na rede social, no Instagram, parecendo uma adolescente, um adolescente de quinta série, de sétima série, de 15 anos, quando tá magoado com os coleguinhas? É essa a sua postura? Por que não falou quando precisava? Por que não falou a sua verdade? Conte que alguém meteu uma arma na tua cabeça e fez você ir lá no CT do Corinthians. Conte que alguém te obrigou, te ameaçou a você falar que queria jogar no Corinthians, queria ser treinado pelo Dorival. Não, isso não aconteceu, né? É claro que não aconteceu. É claro que não aconteceu. O que o Alisson fez hoje fala mais sobre o caráter dele do que o questionamento que ele mesmo fez do caráter do Crespo. Você vai defender o Crespo com unhas e dentes? Eu vou defender quem, por enquanto, está com caráter isento. E não é o caso do Alisson, que falou e se aproveitou. Alisson, eu não desejo o seu mal. Muito pelo contrário. Eu preciso agora torcer para que você vá muito bem com a camisa do Fluminense. Que você seja feliz com a camisa do Fluminense. E que você nunca mais bote o pé no São Paulo. É só isso. Porque de aproveitadores, o torcedor do São Paulo e o São Paulo estão cansados. E não é de você que a gente vai precisar para mais um se aproveitar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco, pesado, um pouco... Enfim, deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Um forte abraço. Vai começar a era Roger Machado no São Paulo. Que Deus tenha piedade da gente.
Tchau.